Então tá bom. Oi, oi, pessoal. Eu estou iniciando um quadro novo que se chama Experiência de Supervisão. Nesse quadro, eu convido algumas alunas minhas, uma por vez, né, no caso, para fazer uma live comigo, encontro ao vivo comigo, para a gente tirar dúvidas sobre o programa especificamente, né, porque elas já são minhas alunas. Então é um spoiler do bem, tá? E eu quero poder, né, depois fazer toda essa transmissão para vocês, para as outras profissionais que estejam nas minhas redes sociais, terem também essa oportunidade de acompanharem esses bate-papos, né? E terem essa noção de como que funciona uma supervisão, né, dentro do meu programa. Então, eu hoje convidei a Redinelli, que é uma aluna minha. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Oi, Regi. Tá conseguindo me ouvir? Oi, tá me ouvindo? Você tá conseguindo me ouvir? Sim. Tava aqui tentando entrar, achei que tava dando problema. E aí, obrigada, tá? Pela disposição aí, disponibilidade. Na verdade, Regi, esse objetivo de eu fazer alguns encontros pessoais com as minhas alunas né, claro, para a gente poder ter uma proximidade maior, porque eu sei que aqueles encontros que a gente faz são mais curtinhos mesmo, e muitas vezes não é possível tirar todas as dúvidas, né? E também porque eu acho bacana, assim, no caso, por exemplo, você que aceitou esse convite de participar e depois, né, se a gente achar interessante da gente postar isso, porque eu acho que é uma forma bem legal também da gente trazer isso para as profissionais que estão em casa, né? Essa experiência de supervisão, né? Eu acho que isso é bem bacana. Então, se a gente perceber que tem coisas muito valiosas aqui na nossa conversa, a gente pode também. E se você me permitir, eu vou marcar você, né? Claro, com certeza. Não Não, sei se tá, não. você tem Uhum. a tua página profissional, que você passa assim, aos seus, enfim, alguma questão tua de carreira, assim, para os seus clientes, como que é? Eu não cheguei a Então, entrar para ver se você tem. uhum. Eu faço postagens lá relacionadas à neuropsicopedagogia, né? Educação socioemocional, porque também eu sou educadora socioemocional, mas atualmente eu não estou atuando, né? Aham. Porque esse ano de 2020 eu acabei adquirindo alguns cursos, ainda estou com a pós, tenho que fazer estágio, então eu estou bem comprometida de estudo mesmo, sabe? Muita coisa para Sim. dedicar. Mas é interessante, sabe, Regi? Por mais que você. Opa, deixa eu fechar. Por mais que você não esteja nesse momento atendendo, é bem interessante que sempre tenha, sabe, alguma movimentação, porque às vezes é um período que demora para a gente conseguir uma autoridade. Estou tentando achar aqui o volume do meu computador. As crianças andaram jogando ele no chão, sabe? E ele tá com uma manchinha bem no lugar do som ali. Ai, agora deu certo. Então, Reis, enfim, é isso, sabe? Às vezes, por mais que no momento você não tá atuando, que nem nesse momento eu também não tô, né? Por conta da pandemia e também por conta da minha licença maternidade, mas eu acho que é bem importante a gente estar sempre alimentando, assim. Então, é bom também que eu possa marcar você, né? É, assim, nem que seja uma postagem por dia, eu estou tentando fazer, sabe? Alguma coisa relacionada ao conteúdo. Isso. Mas, assim, acaba que você tem um tempo aí que você dedica também, né? Porque se for olhar, Com Instagram toma tempo, né? Deus, muito E tempo. criação de postagem também, né? Sim, dá muito trabalho, muito trabalho. Não é simples, né? É algo É, que tem que fazer mesmo, colocar na tua agenda, entendendo que isso é uma fundação, assim, vamos dizer, do seu trabalho, sabe? Eu é. falo fundação porque meu marido trabalha com fundação. Não, É como se ele eu tô sempre assim, lá embaixo da terra, lá.
Aham. É a base, né? A base, isso, porque É. demora tanto tempo para as pessoas começarem a se valorizar, assim, nas redes, né? Você tem que ir calcando aquilo, que é Uhum. interessante, é entender que isso faz parte, né? Hoje em dia, né? Faz parte da nossa carreira e, É. e sempre pensando no teu cliente, né? Quem que é o teu cliente, qual que é a cidade que você quer, pensando qual que é a pessoa que vai contratar teu serviço, né? É um trabalho aí de formiguinha mesmo, né? Nossa, Sim. porque, assim, eu tô doida para atuar já, assim, né? Mas eu vejo que tem que dar um passo de cada vez, porque eu quero primeiro ficar, como se diz, segura do que eu vou fazer, para depois começar, né? Tem hora que bate uma ansiedade misturada com insegurança quando esse negócio vai começar e, ai meu Deus, eu estou estudando demais, mas é assim mesmo, assim, porque eu estou fazendo o seu curso, estou fazendo a pós, estou fazendo também um outro curso de alfabetização, Legal. então, então tá puxado, mas tem hora que eu fico doida para poder começar. Claro, Porque imagina. eu trabalhei 15 anos na escola, né? Hum, Aliás, ainda estou vinculada, né? Mas, assim, a gente que trabalha tanto tempo é estranho ficar muito tempo parado. com certeza. Dá uma ansiedade absurda mesmo. Eu também estou desesperada para voltar a atender. Desesperada. E quando eu faço essas postagens, ainda me dá mais vontade, sabe? Porque Uhum. os insights vêm também muito na hora que você está com a criança atendendo. Então, às vezes eu penso assim, né? Nossa, se eu estivesse atendendo, eu teria muito mais ideias, inclusive, para trazer para o curso e para, enfim, né, para o Instagram, para as redes sociais. Mas assim, Regi, não adianta. Vai estranhar no começo, porque toda mudança é puxada, não tem como não ser, né? Mas você vai percebendo isso, assim, que é conforme for acontecendo os atendimentos, conforme você for pegando um caso diferente do outro, né? Até que vai chegar um momento que você vai acabar virando meio que especialista, assim, em um tipo de atuação. Isso acontece de uma forma meio natural, sabe? Você vai percebendo aquilo que você Uhum. gosta, aquilo que você valoriza, né? E Uhum. de acordo com a tua história também, o que for acontecendo. Como eu sempre falo, na É, minha história foi muito marcante aquela situação de ter sido colocada em xeque, de terem feito uma avaliação em cima da minha para ver se estava certa, e daí, diante daquilo, eu tive muitas indicações, né? E a questão dos jogos também, que para mim foi muito marcante na minha atuação, assim, de ter eficiência com aquilo. Então, você vai traçando a sua história, né? Mas é eu legal ter essa acredito, ansiedade. eu acredito muito nessa questão também do lúdico, sabe? O jogo com objetivo. Eu gosto muito da contação de história também, Uhum. né? Eu fiz curso de contação de história, então eu acredito muito nisso mesmo. Assim, uma das perguntas é até relacionada a essa questão, mas acho que eu vou começar por tópicos aqui para a gente seguir um caminho. Mas Uhum. assim, uma outra coisa também que eu estou ansiosa para começar estágio, e não tem lugar nenhum na minha cidade que está. E tem poucos, né? Aqui tem uns 3 só, se eu não me engano. E Uhum. assim, é complicado o estágio porque os pais às vezes não permitem, sabe? E aí eu não sei como que eu vou fazer. Como que eu vou fazer esse estágio ainda? Porque a pessoa até cede, mas o pai não permite, aí complica. Exatamente. Porque, na realidade, é exatamente isso mesmo. O profissional tem que querer, aí o profissional vai ter que entrar em contato com a família, essa família tem que Uhum. autorizar, né? Olha, É. eu vou te dizer que eu até hoje não tive nenhuma família que disse assim, não, eu não permito que tenha uma outra pessoa com você olhando o seu trabalho ou fazendo com a sua supervisão. Eu não tive problema assim com isso especificamente, tá? O que eu acho importante é você passar pro pai e para a mãe você, no caso, quando você for a profissional, né? Porque aí que tá a questão, de você hoje está procurando estágio, mas você não sabe exatamente se é o caso da profissional que está totalmente assoberbada de trabalho ali, nesse momento ela não pode parar para fazer a orientação, né, junto ali, porque não é só fazer junto, depois você vai ter que emitir um relatório, ela vai ter que
né, assinar e te dar as orientações e tudo mais. Então, tem essa questão, né? E aí, se ela estiver disponível, ainda tem a família. Mas o que eu acho já legal, assim, até de passar isso, sabe? Que quando você for passar isso para a família, você tem que passar segurança para a família. Dizer, não é ela que vai atender, ela vai fazer o que eu estou orientando. Se ela estiver fazendo errado, eu vou, né? Uhum. Eu vou estar ali orientando. E também tem algumas possibilidades de você, no caso da profissional, fazer alguns atendimentos gratuitos, né? E já mencionar isso enfim, né, para as famílias que você for atender. Olha, eu faço esses atendimentos, né, como uma forma mesmo de auxiliar a comunidade, e com isso eu já também faço um trabalho aqui de orientação e as estudantes, né, de psicopedagogia, de neuropsicopedagogia. Então, essa também é uma forma. Eu fiz muito trabalho social no início, mas para que eu mesma pudesse, né, ter essa evolução. Mas é uma saída ótima também para quando você tiver a intenção de orientar alguém, sabe? Agora, Uhum. nesse caso de você procurar o estágio, é complicado mesmo, viu? Porque eu falo também, o meu estágio foi terrível, foi só para cumprir protocolo. Então, é difícil mesmo. Assim, eu vejo que as profissionais saem muito inseguras e muito maturas, porque é complicado mesmo, né? Pois é. E eles falam, É, no caso, para você procurar isso. Você tem que procurar clínica, como que funciona esse é, concurso. Entendi. eles orientam. E Eles orientam a escola? gente procurar. Eu tenho que levar o. Não, porque é clínico, né? Sim, mas O meu é clínico. por exemplo, assim, vamos supor que você vá numa escola e ofereça um trabalho clínico, tá? Hum. Social, para alguma criança que eles achem que tenha uma necessidade muito grande e que essa família, essa criança não pode fazer por uma questão financeira ou que o governo não está conseguindo ofertar e que você estaria disposta a fazer. Às vezes, até no período regular dessa criança, eles podem liberar ela e te oferecer ali uma sala ou alguma coisa, às vezes um cantinho ali, sabe, que você consiga. É uma saída também. Só que o problema é que daí nessa escola vai ter que ter alguém, uma orientadora, alguém que vai assinar a papelada para você, vai ter que ler o relatório, aquela coisa toda, né? Então tem que ter alguém de boa vontade. Mas tem que ser, no caso, uma psicopedagoga ou uma neuropsicopedagoga, né? Não pode ser. Sim, sim. Tchau. Uhum. Eu acredito até que no teu caso tem que ser neuro, né? Porque Pois é, tem mais essa questão. Assim, eu pensei até na PAI, sabe? Aqui na minha cidade tem a PAI. e Mas eu não sei se lá tem neuro. Eu acho que não. Aqui na minha cidade são poucas pessoas que são formadas em neuro. Eu vou até verificar isso com a minha tutora se pode ser em clínica de psicopedagogo, né? Se tem alguma interferência. Mas na enfim. verdade, assim, né? Eles, com certeza, lá no estágio, eles têm uma grade ali que eles estão, né, solicitando para você aplicar e fazer esse estágio. Mas, por exemplo, esse trabalho de supervisão que a gente vai fazer, que você vai aplicar as provas e eu vou analisar depois junto com você e te dar essa supervisão, ela não deixa de ser um estágio clínico. Só que daí eu não sei se cumpre É, os protocolos do seu curso, entende? Eu não sei se você tem que cumprir os testes que eles te passam lá, como que funciona isso. Porque eu, no meu estágio, fiz estágio em relação à aplicação de provas piscianas mesmo. Então, entende o que eu quero dizer? Se você pode também se informar em relação a isso, né? Que é uma forma de se ser vale, né? Se vale eu fazer essas feito. provas, né? Isso. Uhum. Porque você vai ter tudo comprovado, né? E aí você assinaria, se fosse o caso, se pudesse, Eu documento? vou fazer todo o trabalho já com você mesmo, né? Já Uhum. vou fazer todo Eu o vou trabalho fazer. de análise, de supervisão, de trazer para você, né, realmente todo o conhecimento e tudo que você precisa melhorar e tudo mais. Então, não deixa de ser um estágio. Só que tem que ver isso, carga horária, conteúdo, se vale as provas piagetianas, se teria que ser outro tipo de teste, né? Isso eu já não sei como é que funciona especificamente no seu curso, mas com Uhum. certeza. Eu vou dar uma lida nos documentos e vou conversar com a tutora para ver o que ela orienta.
tá? Mas no mais, obrigada. Depois eu te falo, Isso, se tem veja lá. jeito. Uhum. Tá. Então, assim, ó, se tiver alguma... Ah, pode falar. Não, pode falar. Eu disse, e aí, o que mais você tem? É porque tá falhando um tiquinho às vezes. Ah, tá. Se tiver alguma coisa aqui, assim, que pareça, sei lá, né, boba para você, assim, você até me desculpa, mas é porque a gente está começando, né, a gente fica cheio de dúvidas, porque, igual eu te falei, a pós não te dá tanto embasamento, né, mas enfim. Não, é, Eu queria, não existe isso de pergunta de iniciante. É assim, não adianta, é assim mesmo. pois é. Então, Michele, olha só, eu queria saber, assim, de você, assim, se no caso você, né, já tem experiência, tem teorias tanto do ensino, aprendizagem, e teorias do desenvolvimento que eu preciso dominar, assim, o que você me orienta? O que eu preciso dominar nessa área, assim, de teoria de desenvolvimento, teoria de ensino-aprendizagem? Então, veja, eu acho que a primeira e mais importante dela é a epistemologia genética. E agir. Uhum. Porque, né, é como eu falei, se você está Mas ela é teoria do desenvolvimento, né? Que a gente usa na aprendizagem. sim, com certeza, com certeza. A pesquisa de Piaget, ela contemplou os processos mentais, os níveis cognitivos, né, de acordo com a idade cronológica, sempre mais ou menos, né, sem ser algo muito estático, mas ela contemplou isso, são processos mentais utilizados para aprendizagem e o nível de cada processo mental dele. Então, eu acho que até para você entender as outras, que muitas vezes podem vir no teu curso de neuro, que vão ser mais voltadas para a parte biológica do cérebro, talvez, até para você entender outras teorias, é importante você ter essa da epistemologia genética. Porque, na verdade, o Piaget, olha que interessante, gente, o Piaget, ele iniciou a carreira dele se formando como biólogo. E aí, pelo Uhum. jeito, assim, pelo que a biografia fala, ele foi meio infeliz, talvez, né? Um pouco insatisfeito, assim. E daí, depois que ele já era doutor, se não me engano, eu acho que ele era doutor já em biologia, ele foi para a parte da psicologia. Então, por exemplo, assim, tem pessoas que chamam a epistemologia genética de psicologia genética, porque ele também defendeu muito essa questão de que a parte psicológica caminha junto com o desenvolvimento e tudo mais. Mas eu prefiro falar epistemologia porque ela é uma pesquisa voltada para a construção do conhecimento, ou seja, como que surge a inteligência no ser humano, tá? Uhum. Então, o que eu passo para vocês no programa é só pelo período do pré-operatório, que eu acho que é o período que mais importa para nós enquanto psicopedagogas. Mas o Piaget, ele inicia falando dos bebês, né? Como que um bebê estimula a inteligência, como que acontece a inteligência num bebê. Ele fala que inicia o tato pela boca, que a partir de entender o espaço interior que ele tem na boca, ele começa a noção de espaço que eu falo, né, por exemplo, para vocês no programa. O Piaget começa lá com aquele bebezinho dizendo que o fato dele perceber a boca dele, ele tem noção de espaço. Então, assim, eu vejo que essa teoria da epistemologia genética, ela é extremamente completa. E pode parecer até, como é que eu vou dizer, pode parecer até redundante isso que eu estou falando para você, né? Porque, tá, já sei, vamos supor, Michelle, eu queria Uhum. outra teoria. Mas é que essa teoria, ela é tão completa e tão complexa que tem pessoas que morrem e nunca entenderam tudo de Piaget, sabe? Então, Uhum. assim, o que eu passo para vocês ali de Piaget nossa, acho que deve ser o quê? 10% do que. Nossa. Por Uhum. exemplo, eu sei que Piaget estudou e tem testes e provas, inclusive, sobre a noção de tempo. E a gente não Uhum. tem isso, porque o Jorge Visca não trouxe na literatura dele, né? Até poderia buscar isso em outras literaturas e tudo mais. Mas então, veja assim, como a gente nunca vai estar completo, né? Sempre tem mais Uhum. e mais do que pesquisar. Assim. Então, ele
Nossa, eu acho que a epistemologia genética, se você, É né, aprofundar, né? e Aprofundar mesmo. aprofundar isso, Regi, porque olha, na internet, por exemplo, até artigo científico é tudo muito raso. É tudo muito Uhum. raso. Você não consegue se aprofundar em quase nada assim dos conhecimentos, porque tudo que você vai bater na internet fases do desenvolvimento infantil, pré-operatório, operatório concreto, tá, mas isso a gente já sabe, né? Aham. Eu Uhum. queria saber, por exemplo, por que que a gente não tem uma sistematização da avaliação para baixo do intuitivo global. E aí, para Uhum. achar isso, para trazer no programa, por exemplo, foram meses de pesquisa, meses de pesquisa. Até que eu Uhum. consegui achar vários artigos de pessoas que eram mais voltadas, inclusive, para a área da matemática, do ensino da matemática, não porque é em raciocínio matemático, mas porque as pessoas têm mais interesse, as pessoas da matemática. Né? E aí, através da concepção de número, elas trouxeram em alguns artigos científicos como que funcionava os processos mentais das crianças ali entre 2, 3 e 4 anos. E até de bebês tem também. Alguns artigos falando que o bebê, antes de falar, ele já tem noção do que é um mais um, ele tem algumas noções já. Você busca esses artigos onde? Então, essa pergunta é importante, que não é em qualquer lugar, né? É, Então, assim, primeiro lugar que eu acho que é imprescindível, Cielo, você já entrou? já ouvi falar. É com SC, né? Isso, isso mesmo. Aí Uhum. tem os bancos de teses e de dissertações, tá? Que você pode entrar das universidades federais, por exemplo, é tudo liberado, é bem fácil o acesso, você acha, né? Por exemplo, eu adoro entrar no banco de teses da USP. Meu marido até tira sarro da minha cara, porque ele USP. fala, isso, eu gosto muito, porque eu acho que né, a USP é uma universidade muito grande, muito poderosa no nosso país. Ela, Uhum. na época que eu fiz o mestrado, ela estava em primeiro lugar na CAPES, então eu acredito que, né, depois eu não fiquei mais acompanhando isso, mas ela estava. A universidade aqui do Federal, aqui do Paraná também é muito interessante. Ela estava em quarto, quando eu fiz também mestrado, pedagogia, ela estava em quarto lugar na CAPES. Então, assim, são pesquisas bem rigorosas, né? Como chama? A universidade aqui Federal do Paraná, aqui. Universidade Federal do Paraná. Você também pode buscar lá no banco de teses e dissertações, né? Uhum. Que mais? E assim, tem algumas monografias que são interessantes também, que às vezes você consegue achar. E aí também vai, né, Regi, do teu feeling ali de perceber, né, se o artigo é bom ou não é em alguns momentos, né? Porque tem coisas boas em universidades que não são federais, é óbvio, não tô dizendo isso, né? Só porque a CAPES, né, no caso, que é quem financia as pesquisas no âmbito federal, é muito rigorosa. Então, acaba que a gente tem essa confiança em pesquisas, né? Mas, por exemplo, a PUC sempre teve ótimas pesquisas também, né? Então, eu acho isso, assim, eu acho que você pode procurar. E aí, o que você É faz? CAPES. Você falou? Isso, a CAPES é quem financia as pesquisas federais, né? Das universidades federais. E, e aí, o que você faz? Você não vai ficar perdendo tempo com a parte de introdução ou de metodologia, enfim. Você vai direto para a conclusão da pesquisa, sabe? A não ser que Ah, tá. tenha ali algo que realmente faça muita diferença para você, né? Aham. Mas eu gosto muito de ver. Aliás, eu falei até da introdução, mas a introdução é interessante de ler a introdução e depois, né, a conclusão das pesquisas. Travando, Michelle. Será que é o meu ou o seu, hein? Deixa eu ver como é que está na internet aqui. Pois é, a minha tá boa, mas às vezes É, a minha acontece. também. É. Tá, você quer que eu repita? Não, você falou aí da Capos, as fontes, né, que eu posso pesquisar, beleza. É porque, assim, para mim bate um pouco, assim, às vezes como que eu vou dizer? Não é que fica confuso, é porque quando mistura, assim, questão de teoria de ensino, porque vem a questão do behaviorismo, construtivismo, interacionismo, Sim. do Piaget, que é
epistemologia genética. E o Piaget... E aí ele cai dentro do construtivismo, é isso? Sim. Porque o construtivismo ele foi muito confundido, né, Michelle? Foi muito confundido. As pessoas acham que construtivismo é a professora que vai na sala de aula e ensina, vamos supor, a alfabetização do texto para a frase. E não é isso o construtivismo. O construtivismo é entender que quem constrói o próprio conhecimento é a criança, é o ser que tem que viver aquilo. Mas não deixá-la livre, sem intervenção, sem orientação. Isso, às vezes... exato. Então, assim, não vai deixar a criança totalmente livre, sem nenhum tipo de intervenção, mas também não vai vomitar aquele conhecimento totalmente teórico em cima de uma criança que precisa viver o concreto. Então, dessas teorias, então, eu teria que aprofundar em qual mais? Assim, porque acaba que a gente pode usar um pouco de cada, que todas eu acho que são importantes, né? Até mesmo, não sei se eu estou falando bobagem, o behaviorismo mesmo diz que, né, que ali tem, por exemplo, Skinner, tem coisa que às vezes você vai usar, por exemplo, no autismo você pode usar, né, a questão do estímulo, sim, não sei. Sim, eu concordo, veja. Eu acho que na medida em que você for recebendo as crianças e os aprendizes, você vai fazendo essas pesquisas personalizadas, relacionadas ao que você precisa para aqueles atendimentos. Eu acho que realmente a gente não pode fechar o pensamento de maneira nenhuma. Mas o que eu defendo muito, né, inclusive nesse programa que eu tenho né, que você está matriculada, por exemplo, é exatamente o fato de que eu acho que para começar e para você se sentir segura e para você ter uma base, sabe aquela coisa assim do feijão com arroz bem feito para depois a gente ir, sabe? Uhum. E também acho isso, assim, que às vezes você vai ficar aqui se perdendo em milhões de teorias e você Muita não sabe o que tipo de aprendiz você vai receber, né? É diferente se você fala assim, não, Michelle, eu quero estudar autismo porque eu gosto, tenho um caso na minha história e vou atender autista. Ok. Mas, por exemplo, comigo, uma coisa, por exemplo, que me surpreendeu foi que chegou um determinado momento da minha carreira que eu comecei a fazer avaliações lá, identifiquei uma ou duas crianças que tinham altas habilidades, e aí choveu atendimento de crianças com altas habilidades. Por quê? Porque eu fazia essa avaliação, o diagnóstico operatório, muito bem feito, né? Aí, essas mães, elas levavam muitas vezes para fazer ali a consulta comigo, mas elas também levavam em outros institutos e tudo, porque, poxa, está com uma criança com suspeita de altas habilidades, elas tinham um poder aquisitivo ótimo ali, que eu sempre conto, né? Então, elas iam fazer outras avaliações, eu sabia disso, que elas faziam. E quando elas viam que batia sempre a minha avaliação com outras, né? Elas iam lá e indicavam para outra mãe, olha, faça ali com a Michelle, porque ela é muito eficiente, e além de tudo, o valor dela é praticamente a metade do instituto, que era muito bom, obviamente, maravilhoso, mas que, em primeiro momento, elas, né, tinham essa indicação. Então, assim, não foi uma coisa que eu planejei, né? E aí, junto com tudo isso também, eu tenho um caso de altas habilidades na minha família, de um sobrinho meu. Então, não foi algo que eu planejei. Então, eu só acho isso, assim, eu acho que quando a gente está se formando, a gente tem que tomar cuidado para não querer abracar o mundo e fazer tudo, entende? E não fazer o feijão com arroz bem feito. Porque foi o que aconteceu comigo. Cheguei lá num curso de atualização, que era para ser uma atualização, né? E passei vergonha. Passei vergonha porque eu não sabia aplicar as provas. Passei vergonha. Aí, depois daquilo, me caiu uma ficha quando eu estava despreparada. E graças a Deus que aconteceu isso. Porque senão... Então, se eu domino essa teoria, então, piagetiana, eu estou bem servida. Isso. Olha, Regi, eu, assim, sou a defensora, né? Porque é aquilo que eu falo para você. Olha, esse instituto que eu falei para você, por exemplo, ele tem testes internacionais. A situação que eu conto também, né? Não sei se você sabe dessa história também, de uma vez que eu fui colocada em xeque, porque eles pediram para uma neuropsicóloga, no caso, não era nem neuropsicopedagogia, eles queriam neuropsicologia.
ela aplicou o visto, bateu. Então, eu vejo que as provas operatórias, elas são extremamente eficientes, né? Provas piagetianas, elas são qualitativas, né, Michelle? Elas não têm uma que fala correção, né? Deixa eu só tirar um negócio aqui, veja. Ó, ele já está dizendo aqui que nosso tempo vai acabar. Que coisa, mas era para durar um pouco mais, porque ele fala sobre um ou dois participantes, o tempo dá um pouco mais. Não sei o que está acontecendo. Bom, assim, ó, Regi, o que acontece? Você pode considerar qualitativo no sentido de que você também vai analisar outras coisas quando você vai aplicar, certo? Então, assim, você viu a pergunta da Karina no encontro passado, que ela falou se a gente podia aproveitar as provas piagetianas para fazer uma análise psicológica afetiva? Eu falei, com certeza. Você vai ver como é que a criança reage diante do desafio, você vai ver como é que ela reage diante de uma contra-argumentação, né? Você vai ver como que a função executiva dela se organizar com aquele material. Então, assim, tem essa parte realmente qualitativa. Agora, a questão de você dizer assim, ipsis literis, né, ó, tá aqui, deveria estar aqui e tudo mais, isso é algo que eu acabei criando na minha carreira. Porque exatamente por essa necessidade de mostrar para o pai e para a mãe algo que não poderia ser tão subjetivo. Porque quando eu trazia um conteúdo muito subjetivo para eles, falando assim, o seu filho está no pré-operatório, mas ele tem muitas habilidades XYZ. Para o pai e para a mãe, isso é muito difícil. E acabava que eles me trocavam por qualquer coisa. Eles me trocavam por um skate, eles me trocavam pela Disney. Agora, no momento em que eu chegava para eles e falava assim, olha, seu filho tinha que estar aqui, e ele está aqui. Aí, 6 meses depois, eu falava, olha, tinha que estar aqui, agora ele está aqui, ele evoluiu tanto. Então, isso significa 6 meses na vida dessa criança. Aí, foi aí que eu comecei a ganhar os clientes e ter permanência das famílias. Aí tem que dominar os marcos, né? Os marcos. Isso. Desenvolvimento. Então. E aí, isso você consegue com aquelas fichas de avaliação que eu trago lá no programa, lá no final, que você vai fazer isso com os jogos. Você não precisa nem aplicar mais prova operatória depois. Você faz uma avaliação muito bem feita. Depois, com os jogos, você vai avaliando o avanço cognitivo. Você só usa isso? Você só usa só as provas piagetianas para avaliar, para intervir? Como é que é? Não, eu já precisei usar outras, mas assim, por exemplo, como eu falei, uma criança que não tem oralidade, né? Aí Na linguagem, por exemplo. não tem a linguagem, isso. Eu precisei me virar com outras questões, né? Mas foram poucos casos, né? Não foram muitos. As provas operatórias já atendiam a sua demanda, né? Sim. E aí você usava isso só para avaliação? Sim. Eu usava provas operatórias só para avaliação. Nunca usei para outras questões, nunca, porque eu acho que... Não, porque daí depois, como eu falei, se eu precisasse utilizar as provas operatórias 6 meses depois, daí eu não poderia ter deixado aquilo viciado já com a criança, né? Então, até por isso que eu criei os jogos, tudo, porque os jogos têm os mesmos raciocínios e eu não preciso usar as provas operatórias, né? Mas é isso, sabe, Regi? Com deficiência intelectual, tive muitas crianças, muitos aprendizes, sempre foi avaliado com prova piagetiana. Autismo também, nossa, tive muitos casos, sempre foi avaliado com prova piagetiana. O que mais? TDAH? Com certeza, nossa, muitas crianças. Olha, até, como eu falei também, os superdotados. E altas habilidades? Altas habilidades, tudo isso. Também? Toda a vida. Inclusive... Tudo com prova piagetiana? Tudo eu fiz com prova piagetiana. Você ficava só nas provas piagetianas? Essas aí? Sim. E eu falo para você, ouvi muita coisa nesses anos, do tipo, ai, mas você não aplica X, Y, Z, outros testes? Eu falava, não, para quê? A prova piagetiana me traz tudo que eu preciso. Para que eu vou fazer um teste padronizado aqui? Porque tem gente que usa teste de correção, né? Que é quantitativo, né? No caso, né? Você já não... E o que acontece também é muito, assim, do perfil da universidade, sabe? A minha formação foi muito raiz, assim, como eu vejo. Não, eu digo minha formação, não o curso de especialização que eu fiz, na verdade, eu nem falei, nem a universidade, eu falei besteira. Os cursos que eu fiz depois, né, que foram todos
com profissionais raízes, no sentido de serem alunas do Jorge Vista. Então, assim, elas sempre deixaram isso muito claro. Nós, enquanto psicopedagogas, a gente não pode usar teste psicológico, né? Se você é formado em pedagogia, por exemplo, né? Aham. Então, assim, eu sabia de muitos colegas que usavam o VISC mesmo não sendo psicólogo. Mas eu É. nunca fiz isso. Porque eu falava, não, se eu não posso, eu não posso. Vou ser boa, Eu também gosto das coisas certinhas. lógico, eu vou ser exímia no que é o feijão com arroz aqui da minha parte, né? Uhum. E é isso, sabe, Regi? Então eu acho isso, assim, que se você for uma boa avaliadora com as provas piagetianas, até para você procurar um material a mais, também é importante você ter essa base. Do que você precisa mais? Esses processos aqui, Uhum. todos que foram levantados ao longo de 35 anos na pesquisa de Piaget, né? Esses daqui eu já sei. O que está faltando aqui que eu acho importante de avaliar nessa criança? Né? Uhum. E Ah, aí, então claro, tá. né? Daí tinha técnicas projetivas, né? Para ver a parte emocional. Daí eu fazia algumas vezes exame motor, quando eu achava que era necessário. Mas assim, daí era uma forma mais, como que eu vou dizer, um pouco mais superficial, no sentido de que se eu percebesse que aquela criança tinha uma questão afetiva muito forte, eu encaminhava para o psicólogo. Se eu percebesse que ela tinha uma questão motora muito forte, eu encaminhava para a psicomotricidade, né? Agora, Aham. a parte da aprendizagem, no sentido dos processos mentais, eu acho que isso a gente não pode fugir dessa responsabilidade, sabe? Aham. Entendi. Então, né, como eu te disse, assim, se eu pudesse dar um grande conselho para qualquer profissional, é comer essa parte mesmo da epistemologia genética, sabe? Não, ótimo. Eu até agora vou entrar no módulo que tem epistemologia genética, sabe? Aí eu acho que eu vou aprofundar mais também, porque Então, na pós, né? Na olha que pós mesmo. legal, aham. Você vai poder fazer esse comparativo, né? Muito Aham, legal. pois Uhum, é. Aí vê a importância, né, que tem, né, com Piaget. certeza, com Então tá, certeza. Michele. No caso, só mais uma perguntinha, deixa eu ver se dá tempo. Acho que tem 2 minutinhos. Se cortar Esses, daí, né? Se cortar, você já sabe que eles cortaram, mas vamos ver se vai, vamos tá. ajeitar. Os testes, você tem algum lugar que você chega a comprar? Tipo assim, você adquire testes em algum lugar assim específico? Fora as provas operatórias, É, então, olha, Regi, muito pouco, muito pouco. é. Como eu te falei, aquele teste que eu mencionei no encontro passado lá, né, no caso da criança que precisava mais desenhar. Aí, teve uma época também que eu tive bastante atendimento em relação à orientação vocacional. Tinha muito adolescente que buscava isso, daí eu tive que me aprofundar um pouco. Mas eu sempre fui mais voltada para os livros do que comprar o teste, entende? Por exemplo, É vou te falar licença, teste licenciado, você não era de comprar então. por exemplo, assim, uma vez eu comprei um teste de orientação vocacional, mas ele era tão ruim, porque ele tinha profissões extremamente antiquadas e antigas que nem existia mais. O que, que é almoxarife? Tinha lá. O que, que é almoxarife? Gente, hoje em dia as crianças não querem saber disso, eles querem saber de tecnologia, eles querem saber o que, que eles vão ser na É, vida. Então, assim, eu larguei mão do teste, eu vai ter paguei casado, né? defasado. E eu achava muito mais fácil eu mesma fazer ali o meu protocolo do que eu achava importante. O que eu achava importante aquela criança aquele adolescente se autoconhecer, né? Para ele decidir qual profissão, qual faculdade, qual curso ele ia seguir, acabava fazendo o meu protocolo. Então, assim, Uhum, entendi. eu comprei muito poucos, né? Aqueles que eram liberados para as pedagogas também, no caso. E